Aos 79 anos, Barry Gibb finalmente conta a verdade sobre Maurice Gibb. Barry Gibb nasceu Barry Allen Crompton Gibb em 1º de setembro de 1946, na Ilha de Man. O mais velho dos irmãos Gibb, Barry cresceu em uma família unida que incluía seus irmãos Robin e Maurice, ambos que se tornariam colaboradores essenciais no que viria a ser reconhecido como um dos maiores grupos musicais de todos os tempos, os Bee Gees. Desde muito jovem, Barry demonstrou um talento notável para a música. Inspirado pelas harmonias dos Everly Brothers e pelos primeiros sons do rock and roll que varreram o Reino Unido do pós-guerra, ele começou a compor canções e a se apresentar com seus irmãos ainda na infância, lançando as bases para uma carreira que duraria mais de 6 décadas. Na década de 1960, Barry e seus irmãos se mudaram para a Austrália, onde começaram a gravar como Bee Gees. Foi nesse período que as habilidades de Barry como compositor e vocalista principal realmente se destacaram. Sua voz de tenor singular, capaz de alcançar agudos em falsete e graves ricos e emotivos, tornou-se uma característica definidora do som do grupo. Os primeiros trabalhos dos Bee Gees na Austrália obtiveram sucesso moderado, mas foi o retorno ao Reino Unido no final da década de 1960 que marcou o início de sua projeção internacional. O talento de Barry como compositor brilhou em sucessos como Massachusetts, To Love Somebody e Words, canções que combinavam sensibilidade lírica com sofisticação melódica e demonstravam sua incrível capacidade de transmitir emoções universais através da música. A contribuição de Barry Gibb para a música não se limitou à sua performance. Ele foi o motor criativo por trás de grande parte do vasto catálogo dos Bee Gees. A década de 1970 viu os Bee Gees alcançarem patamares sem precedentes, particularmente com suas contribuições seminais para a era disco. As composições de Barry e seus vocais em falsete desempenharam um papel central na trilha sonora da época, culminando no enorme sucesso de Os Embalos de Sábado à Noite. A música dos Bee Gees durante esse período, incluindo clássicos atemporais como Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love, tornou-se sinônimo da própria era, moldando não apenas o som dos anos 70, mas também a cultura da vida noturna, da dança e da libertação social. A capacidade de Barry de inovar vocal e melodicamente garantiu que os Bee Gees não fossem meros participantes do fenômeno disco, mas sim que o definissem. Além dos Bee Gees, o talento de Barry Gibb como compositor e produtor se estendeu a outros artistas, consolidando ainda mais seu legado na indústria musical. Ele compôs e produziu para lendas como Barbra Streisand, Kenny Rogers, Dionne Warwick e Diana Ross, criando sucessos que demonstravam sua versatilidade e compreensão de diversos gêneros musicais. Suas composições frequentemente combinavam lirismo comovente com melodias irresistíveis, demonstrando um domínio da ressonância emocional que poucos compositores podem reivindicar. A dedicação de Barry à sua arte e sua ética de trabalho incansável o tornaram uma figura reverenciada entre seus pares, e sua influência pode ser vista em várias gerações de músicos. Tragicamente, Barry também sofreu perdas pessoais profundas, incluindo as mortes prematuras de seus irmãos Maurice e Robin. Apesar dessas dificuldades, sua resiliência e paixão pela música jamais vacilaram. Ele continuou se apresentando, gravando e compondo, frequentemente honrando o legado de seus irmãos e mantendo vivo o espírito dos Bee Gees. Os projetos solo posteriores de Barry e os reencontros com os familiares sobreviventes reafirmaram seu compromisso com a música como forma de arte e como uma expressão profundamente pessoal de amor, memória e continuidade. O impacto de Barry Gibb na música popular é imensurável. Ele é celebrado não apenas por sua extraordinária extensão vocal, melodias memoráveis e composição genial, mas também por sua dedicação inabalável à colaboração, à família e à arte. Em reconhecimento às suas contribuições, ele recebeu inúmeros prêmios, incluindo Grammy Awards, a entrada para o Hall da Fama do Rock and Roll e homenagens pelo conjunto da obra que atestam a profunda influência que ele teve no cenário musical mundial. Ao longo da vibrante e transformadora década de 1990, Barry Gibb, a lendária voz por trás dos icônicos Bee Gees, continuou a demonstrar sua extraordinária versatilidade como músico. Nesse período, ele emprestou seu talento inconfundível à comovente canção de Kelly Wolfe, Born to be Loved by You, deixando uma marca indelével na gravação.
demonstrando seu domínio da guitarra. Barry também contribuiu com a base instrumental de Let Me Wake Up in Your Arms, interpretada pela aclamada cantora escocesa Lulu, destacando sua capacidade de mesclar, de forma impecável, talento artístico com colaboração. Embora tenha continuado a explorar projetos solo que lhe permitiram brilhar individualmente, Barry nunca se afastou muito do legado dos Bee Gees. Ele emprestou sua voz incomparável às produções do grupo, contribuindo para álbuns como Size Isn't Everything, que solidificou ainda mais a influência duradoura dos Bee Gees na música pop e disco em todo o mundo. Em 2001, os fãs vivenciaram um marco emocionante quando os Bee Gees lançaram aquele que seria seu último álbum de estúdio, Islands in the Stream, uma obra que encapsulou décadas de harmonia, emoção e brilhantismo musical. No ano seguinte, Barry demonstrou mais uma vez seu gênio colaborativo ao unir forças com ninguém menos que Michael Jackson no single All in Your Name, um momento que fundiu duas forças monumentais na história da música. Conforme a década avançava, Barry continuou a deixar sua marca artística em uma ampla gama de projetos, incluindo vocais de apoio para Living in the Rain, um single profundamente pessoal interpretado por seu filho, Steve Gibb. Ele também lançou várias canções solo notáveis durante esse período, como Drown on the River, a assombrosa e evocativa Grey Ghost e a terna e sincera Daddy's Little Girl, cada faixa refletindo sua criatividade duradoura e profundidade emocional. Além de sua carreira musical, Barry compartilhou sua vasta experiência e ouvido apurado com o público da televisão, atuando como um jurado memorável na sexta temporada do American Idol em 2007, onde orientou cantores aspirantes com perspicácia e incentivo, comprovando ainda mais que sua influência se estendia muito além do estúdio de gravação. A vida pessoal de Barry Gibb foi marcada por desafios iniciais e parcerias duradouras, começando com seu primeiro casamento com Maureen Bates. Os dois se casaram em 22 de agosto de 1966, quando Barry tinha apenas 19 anos, um período em que ele ainda estava nos estágios iniciais de sua carreira musical com os Bee Gees. O casamento refletiu uma decisão juvenil e talvez impulsiva, ocorridas numa época em que Gibb buscava equilibrar as pressões de uma carreira musical em ascensão com as expectativas pessoais do início da vida adulta. Inicialmente, o casal morou junto na Abbey House, um local icônico próximo aos estúdios Abbey Road, em Londres, um cenário que os colocava no coração da vibrante cena musical da cidade em meados da década de 1960. No entanto, a união provou ser de curta duração. O casamento durou apenas alguns anos, culminando em divórcio em julho de 1970. Apesar da brevidade do matrimônio, esse período foi significativo para Gibb, pois coincidiu com a ascensão inicial dos Bee Gees, lançando uma base pessoal complexa que moldaria sua vida posterior. Pouco depois do fim de seu primeiro casamento, a vida de Barry Gibb deu uma guinada crucial tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Durante a gravação do lendário programa musical da BBC, Top of the Pops, em Londres, um programa fundamental para a promoção de talentos musicais no Reino Unido, Gibb conheceu Linda Gray, ex-Miss Edinburgh. O encontro provou ser predestinado. O encontro deu origem a uma profunda conexão que se transformaria em uma parceria para a vida toda. Gibb e Gray casaram-se em 1º de setembro de 1970, data que coincidiu com o 24º aniversário de Barry, marcando o início de um novo capítulo em sua vida, repleto de estabilidade e família. Esse casamento perduraria por décadas de fama, sucesso na carreira e mudanças internacionais. A união de Barry e Linda Gibb foi abençoada com 5 filhos, um dos quais, Stephen Gibb, seguiu os passos do pai e também se dedicou à música. A família cresceu e passou a incluir 7 netos, criando um legado multigeneracional profundamente ligado ao mundo da música e do entretenimento. Os Gibbs sempre mantiveram fortes laços familiares, frequentemente enfatizando a importância da privacidade e do apoio mútuo, apesar das pressões públicas da vida de celebridade. Em um marco significativo que reforçou seu compromisso de longa data com o Reino Unido e os Estados Unidos, Barry e Linda Gibb tornaram-se cidadãos americanos em 2009, mantendo também a cidadania britânica. Essa decisão refletiu tanto o estilo de vida internacional do casal, quanto seus profundos laços com diversas culturas, permitindo-lhes equilibrar suas carreiras profissionais nos Estados Unidos com sua herança britânica.
Ao longo de toda essa trajetória, a vida pessoal de Barry Gibb demonstrou uma evolução da experimentação juvenil ao amor duradouro, evidenciando seu crescimento não apenas como músico, mas também como marido, pai e avô dedicado. Aos 79 anos, Barry Gibb finalmente se abriu sobre seu falecido irmão, Maurice Gibb, oferecendo um olhar profundamente pessoal e sincero sobre a vida que compartilharam, seu relacionamento complexo e o vínculo duradouro que moldou não apenas a música dos Bee Gees, mas também sua própria vida. Em entrevistas ao longo de décadas, Barry sempre se mostrou protetor do legado da família Gibb. Mas agora, com uma vida inteira de reflexão, ele fala com uma honestidade crua que os fãs há muito esperavam ouvir. Maurice era o coração dos Bee Gees de maneiras que as pessoas talvez não compreendam totalmente, disse Barry. As pessoas sempre se lembram das harmonias, das notas altas, dos momentos extravagantes. Mas a força silenciosa de Maurice era a base sobre a qual todos nós nos apoiávamos. Era ele quem fazia a música parecer vir de uma família de verdade, não apenas de um grupo pop. Este reconhecimento reflete a valorização, por parte de Barry, das contribuições muitas vezes negligenciadas de Maurice, que por vezes era ofuscado pelo carisma de Barry e Robin, mas cujo talento musical e versatilidade foram cruciais para o som inigualável do grupo. A capacidade de Maurice de transitar sem esforço entre o baixo, a guitarra, os teclados e os vocais de apoio conferiu aos Bee Gees uma profundidade que poucas outras bandas conseguiram alcançar. E a homenagem de Barry sublinha que o talento do seu irmão era inseparável do sucesso mundial do grupo. Barry também explorou o lado pessoal de Maurice, destacando aspectos de sua personalidade que os fãs raramente viam. Maurice tinha um humor incrível e uma maneira gentil de acalmar os ânimos quando a tensão aumentava, explicou Barry. Em uma banda com 3 irmãos, sempre haverá atritos. Havia discussões, havia desentendimentos, mas Maurice tinha essa maneira de nos manter com os pés no chão, de garantir que, não importando o quão altas fossem as apostas, não perdêssemos de vista quem éramos ou o que estávamos criando juntos. Aqui, Barry aborda o lado humano da vida nos Bee Gees, enfatizando a realidade por trás do glamour e da imagem icônica da era disco. A presença estabilizadora de Maurice ia além da música. Foi uma experiência emocionante, familiar e profundamente influente na formação da própria abordagem de Barry à liderança dentro do grupo. A homenagem serve não apenas como uma reflexão sobre o gênio musical de Maurice, mas também sobre o amor fraternal que muitas vezes ficava implícito nas narrativas públicas. Acho que o mundo às vezes nos vê apenas como artistas, como animadores. Mas, antes de tudo, éramos irmãos. Maurice me lembrava todos os dias desse laço, e é algo que levarei comigo para sempre, acrescentou Barry. A entrevista também aborda o peso do luto e a dor persistente da perda, algo que Barry só começou a articular plenamente nos últimos anos. Maurice faleceu em 2013, embora Barry continuasse a homenagear o irmão através da música e das lembranças. Sempre houve um vazio que jamais poderia ser preenchido. Perder Maurice foi como perder uma parte de mim, confessou Barry. Ele não era apenas meu irmão, era meu amigo mais próximo, meu colaborador, meu confidente. Quando ele morreu, houve um silêncio na minha vida e na nossa música que ninguém jamais conseguiria preencher. Finalmente me sinto pronto para falar abertamente sobre isso, porque é algo com que convivi em silêncio por muito tempo. Nesse sentido, as palavras de Barry oferecem um raro vislumbre da complexidade emocional da vida após a perda de alguém que é um pilar tanto pessoal quanto profissional. Suas reflexões são comoventes, revelando o entrelaçamento de família, arte e identidade que definiu a trajetória dos Bee Gees. A honestidade de Barry também se estende às concepções errôneas do público sobre Maurice, abordando como a história às vezes deixa de dar o devido crédito aos membros mais discretos de grupos lendários. Maurice nunca buscou os holofotes, e acho que é por isso que algumas pessoas subestimam a sua contribuição para a música, disse Barry. Mas qualquer pessoa que realmente ouça nossas músicas, que realmente entenda as camadas e as harmonias, sabe que ele era essencial. Cada nota, cada acorde, cada nuance sutil. É o Maurice, e eu quero que as pessoas saibam disso. Ele merece esse reconhecimento. Esta declaração é tanto uma vindicação pessoal quanto uma correção histórica, enfatizando o gênio colaborativo por trás da música dos Bee Gees, ao mesmo tempo que honra a memória de Maurice com o respeito que ela merece. Em última análise, as reflexões de Barry Gibb, aos 79 anos, são um testemunho do poder duradouro da família, do amor e da música.
Elas proporcionam aos fãs e historiadores uma compreensão mais completa de Maurice Gibb, não apenas como membro de uma banda lendária, mas como irmão, amigo e uma força criativa vital. Eu poderia falar sobre Maurice para sempre, diz Barry, e nunca seria o suficiente. Ele era extraordinário em todos os sentidos, e devo muito do que sou a ele. Só espero que as pessoas consigam ouvir o que estou dizendo e entendam o homem extraordinário que ele foi. Com essas palavras sinceras, Barry Gibb garante que o legado de Maurice seja lembrado não apenas pela música, mas também pela humanidade por trás dela, pelo brilho discreto que tornou os Bee Gees possíveis.